E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Alessandro vai atrasar a aula dele porque ele está enrolado no trabalho e eu vou pegar esses minutos que ele vai atrasar e contar para vocês relatos de guerra. Eu estava conversando com o meu professor da Rússia agora e assim como a aula com a minha professora da Ucrânia, as conversas elas foram de partir do coração porque as pessoas estão sofrendo de formas completamente diferentes. Uma guerra é sempre a decisão de dois reis de xadrez, de dois gyoko, né, do Shogi lá, aquele joguinho que eu vi mostrando para vocês no fundo dos vídeos. E esses reis, eles não se importam de perderem peões e torres e cavalos e bispos e sacrificarem damas para conseguir o que eles querem, que é o controle do território. Então existem muitas pessoas envolvidas, existem muitos recursos envolvidos, existem interesses e os interesses eles diferem das desculpas que são dadas. Então o interesse na disputa de território é um e a desculpa que se dá para invadir ou para se defender é outra. E é muito difícil você entender os reais interesses e entender o que está por trás das alegações, porque é sempre um lado acusando o outro de coisas absurdas. E você sempre tem pessoas que não querem lutar sendo envolvidos no conflito. E sabe o que é engraçado? É que quando você olha o impacto de Hollywood na pintura daquilo que você considera que o mundo seja, seriados como Vikings, Valhalla, eles são muito ruins para a sua concepção de mundo real, porque essa série, ela retrata os Vikings como sendo eles todos 100% a favor da guerra, todos homens e mulheres de todas as idades vivendo em função da guerra, e quando um povo vive em função da guerra, todo mundo ali guerreia, e todo mundo adora aquilo, e para eles morrer é ótimo, porque eles vão pro Valhalla. E aí no seu imaginário de mundo, você pode achar que os russos gostam de guerra. Você pode imaginar que os muçulmanos eles adoram se explodir e que as pessoas do Irã e do Iraque adoram se matar. E isso está muito distante da realidade, e talvez ele seja resultado da influência do cinema, né, dessa arte aí que se tornou Netflix e que está distante da realidade do Alex e da Anastasia, por exemplo, que são duas pessoas que em seus países querem viver a vida normalmente e que não estão conseguindo. Então eu quero dar alguns relatos aqui para vocês não caírem nessas coisas falaciosas que a gente vê em canais de ódio, que dizem assim, porra, mas são os russos que querem a guerra. E assim, essas narrativas fantasiosas, elas, por exemplo, fazem com que um presidente da Ucrânia, ele use civis como escudos humanos e todo mundo bata palmas e fala, nossa, como eles são heróicos. Não que eles não queiram defender a terra deles, mas a maneira como se coloca isso é como se eu batesse palma pro rei porque ele sacrifica todos os peões. É como se eu batesse palma pro rei do Shrek, não tem aquele reizinho baixinho do Shrek, em que ele fala, muitos de vocês morrerão, mas esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer, né? É um risco que eu estou disposto a correr. E é basicamente isso. Quando você usa os seus civis como escudos humanos para que os tanques não passem, basicamente o que você está fazendo é se dispondo a perder a vida das pessoas. Não que elas não fossem lá por si próprias. Agora, quando você coloca isso como política de Estado, é questionável, mas eu não tô aqui para ensinar sobre guerra porque eu não tenho qualificação nenhuma para isso, eu quero só contar a história dos dois mesmo. A Anastasia, ela tá triste porque ela tá vendo pai, mãe, irmão, vizinho, amigo, tudo lutando, tudo trocando mensagem por WhatsApp, tudo vendo o tanque aparecer, tudo jogando coquetel molotov, tentando render o russo que tá lá dentro, e ela tá vendo todo mundo fazendo isso, e primeiro, ela não pode dizer que ela tá feliz porque ela tá segura, porque é claro que ela tá desesperada, mas ela não pode voltar pro campo de guerra onde a família dela tá, então literalmente ela fica assistindo de longe e não pode fazer absolutamente nada. Ela não queria que as coisas estivessem desse jeito, e ela sofre muito porque, embora doações, embora isso, embora aquilo, a família dela tem dificuldade de conseguir recursos. Aí você fala assim, porra, mas o Mamãe Falei foi lá e deu um monte de coisa pros caras. Calma, a Ucrânia é muito grande e você precisa saber que as pessoas na Ucrânia estão vivendo essa guerra de maneira diferente.
Então tem gente em Kiev que não viu nenhuma bomba chegando perto da casa dela. Teve gente que tomou 2 bombas no prédio, uma num pedaço do prédio e outra na frente do prédio. Então teve gente que não perdeu ninguém até agora porque está todo mundo seguro, porque as tropas passaram, roubaram salgadinhos, roubaram refrigerante e foram embora. E tem outras pessoas que estão participando do conflito e que estão vendo pessoas amadas morrerem. Algumas pessoas estão conseguindo doações da Europa porque moram perto da fronteira, outras estão muito longe da fronteira e não estão conseguindo comprar água, não estão conseguindo comprar comida, por exemplo. Então, no mesmo país, você tem uma dor muito grande. E aí leva a pessoas como o Alex a sofrerem de uma dor completamente diferente, que eu quero compartilhar com vocês o depoimento que eu tive com ele. O Alex, ele está em Moscou. Ele falou, graças a Deus, que o McDonald's e a Coca-Cola foram embora, porque eu nunca gostei. Eu prefiro fazer um hambúrguer em casa e tomar chá. Mas ele não fala isso com arrogância. Ele fala, isso é para mim, mas para as outras pessoas, não. O Alex, a gente se meteu em encrenca porque ele foi banido da plataforma Preply, onde eu contratava as aulas dele. Ele foi banido, simplesmente tiraram a Rússia da plataforma Preply, do mesmo jeito que tiraram o estrogonofe do cardápio daquele restaurante de São Paulo ali, que ficou famoso por isso. Ele teve a conta de PayPal dele suspensa, então não dá para mandar dinheiro. E ele falou, pelo Preply eu não consigo receber, me manda pelo PayPal que vai. E eu falei, cara, não vai, você não vai receber, porque a extensão é Rússia e você não vai receber. Ele falou, tenta. Eu compartilhei a minha tela com ele e tentei fazer a transferência. E aí ele descobriu que estava banido e ele ficou muito mal com isso. Ele tentou usar a conta da esposa dele coreana, mas ele não conseguia lugares onde ele pudesse fazer saques. Ele descobriu que ele podia até fazer algumas compras, mas que só no mercado negro, porque os estabelecimentos, as lojas, não conseguiam usar PayPal e não conseguiam receber essas transferências. Aí, quem diria eu, virei defensor da Bitcoin e falei, eu te mando em Bitcoin. Ele foi procurar um lugar que aceitasse Bitcoin e ele conhece muitos, mas não perto dele, que compensasse ele tão longe para fazer a compra com Bitcoin. E aí a esposa dele é coreana e ela conseguiu abrir uma conta polonesa e conseguiu mandar para ele de forma que eles conseguem sacar. E aí o rublo desvalorizou tanto que as minhas aulas, elas dobraram de valor para ele. Ele perguntou se eu queria desconto e eu disse que não. Ele já me cobra muito barato pelas aulas, então é justo que ele, com tantas dificuldades assim, ele se aproveite do mínimo de benefício que ele tem do lado dele. Quando eu perguntei o quanto ele está conseguindo suprimentos, e eu, burro pra caramba, né, faço umas perguntas burras pra caralho. Eu falei, como que você tá conseguindo suprimentos, comida, combustível? Ele falou, cara, combustível é que mais tem, dá pra deixar a torneira do combustível aberta aqui. É claro que ele foi sarcástico com isso, mas ele falou, o que a gente tem pra vender aqui, então o combustível tá muito mais barato do que antes e a gente consegue acesso a comida e tudo mais. Agora o resto é daquele jeito. Ele tem acesso a toda a mídia ocidental e ele continua não acreditando, embora ele esteja sendo exposto à realidade e assumindo determinadas coisas. Então já começa a mudar no imaginário russo o tamanho do poder do Putin, porque eles realmente acharam que iam tomar a Ucrânia muito facilmente e agora já estão vendo que quanto mais demora, mais prova que o plano dele não era tão bom assim e não era tão foda assim, que pudesse ser irrefreável. Eu perguntei para ele, você perdeu muitos alunos? E ele falou, quase todos. E eu estou perdendo amizades também. E isso foi de partir o coração. Ele me disse que ele tem uma amiga no Brasil, e essa parte assim, foi muito triste. Que logo quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela brigou com ele e eles acabaram com a amizade. Porque ela falou, você não pode ficar aí na sua casa, você tem que ir para a rua protestar contra o Putin. Ele falou, cara, eu não posso. Eu não posso porque aqui eu tenho um filho para cuidar e eu tenho uma esposa que não trabalha. Tipo, eu sou o arrimo da família aqui. E se eu for morto e se eu for preso por 15 anos, meu filho vai ficar desamparado. O que minha esposa vai fazer? Vai voltar para a Coreia, talvez com o meu filho, e como que eles vão sobreviver lá? Mas 2 semanas atrás, quando essa invasão aconteceu,
a mídia ela colocou a coisa de tal modo que, cara, se tem gente em Moscou fazendo protesto, então você tem que ir também, senão significa que você apoia. E essa burrice, ela machuca muito. E eu falei, cara, fica tranquilo, porque isso não é todo mundo, né, que vê. E muito pelo contrário, ao invés de ficar alimentando as pessoas com narrativas de jornais que são uma tradução do que vem de fora, né, do que vem dos Estados Unidos, agora a gente está percebendo o quanto o MBL ele é um porta-voz dos interesses americanos, e a gente vai começar a falar mais abertamente sobre isso. Né? Que tristeza seria, né? Se a Petrobras ela tivesse autonomia para direcionar royalties para a saúde e para a educação, e agora ela pudesse cortar um pouco desses royalties de saúde e de educação para dar subsídios para que as pessoas encontrassem nos postos de gasolina uma gasolina mais barata. Não seria maravilhoso? Né? Mas como a gente conseguiu tirar quem usurpava a Petrobras, e como a gente conseguiu fazer com que a Petrobras desse lucro para os acionistas, agora o governo ele fica impotente e incapaz de mexer no preço e mexer na forma de distribuição e impedir que esse óleo seja vendido em bolsa, em leilão, do jeito que ele é. Esse vídeo não é sobre isso. É simplesmente porque é uma indignação muito grande que está dentro de mim, e aí eu fico direcionando o discurso para isso toda hora. Eu falei, todos os seus alunos eles te tratam desse jeito e eles fazem com você isso que a sua amiga brasileira, que você conhece há mais de um ano, fez. Ele falou, não, eu tenho uma aluna do Japão que falou que entende. Que as pessoas não têm culpa e que as pessoas jamais podem ser culpadas por decisões de lideranças. E eu falei, é muito mais fácil para um japonês, porque quando ele vai para a China, quando ele vai para a Coreia, quando um japonês ele vai para Okinawa passear, ele tem que lidar com o fato de que o povo japonês invadiu todos esses lugares e exterminou e matou homens e escravizou sexualmente mulheres. Os Estados Unidos, o japonês, quando ele fala com o americano, até hoje ele carrega esse estigma de ter começado a guerra porque ele foi lá e bombardeou Pearl Harbor primeiro. Então, para um japonês, é muito mais fácil ele olhar para o povo russo e entender que o povo russo é vítima do que achar que os russos eles querem a guerra, porque isso seria uma perspectiva burra demais. E você pode até dizer para mim, Fausto, mas eu não sou burro de achar que todo russo é culpado pela guerra que está acontecendo. Sim, mas e as explosões de terroristas afegãos? Qual é o estigma, qual é o estereótipo de um muçulmano para você? E os muçulmanos, com a burca deles, eles foram desumanizados, porque por baixo daquela burca ali tem alguém que é tão ser humano quanto os loiros de olho azul e as lindas da Ucrânia. São pessoas, da mesma forma, e elas sofreram os horrores da guerra exatamente pelos mesmos motivos. O Alex ele tá preocupado porque ele fala, cara, eu vou pra Coreia, a minha esposa não vai ter problema, mas eu vou, porque as pessoas vão olhar pra mim e vão perguntar de que lugar que você é, e quando eu abrir a boca, todo mundo vai saber, né? Quando ele fala inglês, ele não fala coreano, mas quando ele fala inglês, não resta dúvida de que ele seja russo. E como que vai ficar esse problema de imagem para a Rússia a longo tempo? E ele fala, o Putin vai acabar, o Putin passa. As pessoas vão querer esquecer do Putin, mas o estigma sobre a Rússia ele vai ficar muito pesado. E aí eu perguntei para ele se tem alguma coisa que ele gostaria que as pessoas do mundo soubessem. Eu falei, tem alguma coisa que você gostaria, né, que através de você as pessoas do mundo soubessem? E ele falou que as pessoas, quando não vão para a guerra, elas são vistas como inimigas da nação. E elas são presas e elas ficam 15 anos presas. Que uma pessoa, quando protesta na rua, em Moscou, contra o governo, ela é vista como desertor também, embora ela não seja militar. E ela também fica presa por 15 anos. Não se sabe se quando o Putin cair, não se sabe se com a queda do Putin, por qualquer motivo que seja, esses presos de guerra serão anistiados, não se sabe. E pelo contrário, o governo ele usa a lei para intimidar mais ainda as pessoas, dizendo que eles estão abrindo na lei
brechas que permitem a extensão dessa pena. Ou seja, quando você exige que um russo vá para a rua protestar contra a guerra porque é obrigação moral dele fazer isso, você está dizendo, é obrigação sua ir para a rua, sabendo que você pode ser preso por 15 anos e que existe na lei uma brecha que diz que esses 15 anos podem ser estendidos. E você não sabe para quantos anos isso pode ser estendidos, porque essa decisão está na mão de um órgão governamental completamente nas mãos de um líder que pode dar o número que ele quiser para essa pena, para a extensão dessa pena. Então, é diferente quando você espera que as pessoas sejam ideologicamente contra essa guerra dentro do coração delas. Aí você está pedindo uma coisa. E aí ele disse, vocês podem ficar tranquilos, porque não tem ninguém na Rússia, ou tem pouquíssima gente iludida na Rússia que realmente apoia e quer que essa guerra aconteça. Mas nas ruas eles não podem nem dizer que existe uma guerra. Nas ruas eles têm que chamar a guerra de uma operação militar especial. É uma operação estratégica, militar, especial. É isso que eles têm. Eles não podem dizer que está acontecendo uma guerra, porque se eles disserem que está acontecendo uma guerra, eles vão ser presos por fake news contra a nação, e quem espalha fake news contra a nação é um desertor, e aí prisão de 15 anos. Isso é para vocês entenderem o quanto a gente gosta de liberdade de expressão no nosso país. Que uma coisa é quando você usa a sua liberdade de expressão para cometer crimes, e outra coisa é você poder falar contra o governo num canal de YouTube e não ter a tua vida destruída. Eu falo da Ana pro Alex, e eu falo do Alex para Ana, e assim eu troco experiências dos dois, e eu tenho certeza que se os dois se encontrarem em algum momento próximo, eles vão se abraçar e eles vão falar, puta que merda, né, isso que a gente tá vivendo, e a gente tá vivendo junto, porque a gente tá sofrendo de formas diferentes, a gente tá sofrendo da mesma dor. Esse é o meu trabalho de hoje, para tentar humanizar um pouco esse conflito, para você não ficar tratando China como se fosse uma pessoa, a Rússia como se fosse um cara, e a OTAN como se fosse... Não, a gente está falando de vidas aqui, e essas vidas elas estão perecendo diante desses conflitos de interesses, tal qual as pessoas nas guerras que a gente acompanha em seriados fantasiadas, por exemplo, né? Você acha mesmo que as pessoas, quando sofriam invasão viking, ou então as pessoas que ficavam para trás, né, quando os piratas saíam? E aí agora eu tive que voltar aqui, porque eu esqueci de falar talvez a coisa mais importante do que o Alex gostaria que as pessoas soubessem, que ele acompanha a mídia ocidental e ele vê que todos os dias os russos são colocados como os bad boys que estão fazendo esse horror todo contra os civis ucranianos. Então quando você vê a invasão, você vê militares russos contra civis ucranianos. Isso é a coisa mais injusta do mundo. E é preciso ter cuidado, porque sim, é feio o que estão fazendo, sim, é horroroso, guerra é horrorosa, só que o que pode estar acontecendo é que os russos eles podem estar sofrendo um processo de desumanização, porque a mídia ela pode estar martelando devagarzinho, assim, aquela gota que cai todo dia, batendo em pedra dura, todo dia pode estar batendo ali na pedra gotas, dizendo que os russos estão cometendo desumanidade de guerra, eles estão fazendo essas maldades, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo, tal qual você escuta que o muçulmano se explodiu, o muçulmano atacou, o muçulmano explodiu, o muçulmano fez não sei o quê. E aí o processo de desumanização do russo, ele pode chegar a um ponto em que você diga, olha, realmente a Rússia não tem jeito, a gente vai jogar uma bomba atômica lá. E se o mundo se permitir desumanizar o russo, as pessoas vão ficar cansadas da guerra, cansadas do preço do petróleo, e vão falar, a gente vai jogar uma bomba atômica lá para resolver. E o processo de desumanização pode estar tão grande, e os ucranianos eles podem estar tão humanizados, que você fala, eu acho que é a coisa certa se fazer, e aí os russos eles podem tomar uma bomba atômica em Moscou e outra em São Petersburgo, e isso seria horroroso, seria muito triste, porque não é o Putin que está em todas as casas, lá em cada casa tem um russo diferente, apenas com o desejo de viver sua própria vida. Isso não é palavra da minha boca, né? Isso daqui é a mensagem do Alex para vocês. Considerem aí. Por hora é isso, um grande abraço.